Abençoada Igreja de Cristo, graça e paz. Ele vive, reina para todos sempre. Ele é nosso único e suficiente Salvador, quem nos ama com amor eterno, com seu precioso sangue, nos comprou, lavou e perdoou todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. Creia em Cristo, como diz Hebreus 10:14, que por único sacrifício ele nos aperfeiçoou para sempre. Pelo seu precioso sangue nos deu eterno perdão dos nossos pecados, nos deu eterna redenção, eterna salvação. Ele é o autor da nossa salvação do início ao fim. Confira esta verdade, Filipenses capítulo 1, versículos 6, que afirma: estou plenamente certo de que aquele que em vós começou a boa obra também há de completar. Vem daí o pensamento cristão de acordo com a palavra, que crê que salvo uma vez, salvos para sempre. Creia. Como príncipe de Deus, mestre na palavra, mediante revelação do Espírito Santo, quero aqui sempre o anunciar e tratar a respeito da sã doutrina de Cristo, a graça genuína, o poderoso evangelho da graça pré-anunciado a Abraão. Confira esta verdade em Gálatas capítulo 3, versículos 8. Este evangelho da graça confiada aos apóstolos, principalmente ao apóstolo São Paulo, como fiel ministro encarregado deste ministério, como modelo principal deste evangelho. Confira também esta verdade em 1 de Timóteo capítulo 1, versículos 11 e versículos 16. Este evangelho é poderoso, é um evangelho da justiça pela fé, na vida de Abraão, na vida dos que creem, pois está escrito Gálatas 3:7, os que estão da fé é que são filhos de Abraão, de modo que os da fé é que estão abençoados com o crente Abraão. Gálatas 3:9. Gálatas 3:29, de modo, diz a palavra, diz que sois de Cristo, também é descendente de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Creia que nós, os da fé, é que somos abençoados com o crente Abraão e vivemos a justiça da fé. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17 diz que os filhos de Abraão não se envergonham do evangelho, porque é o poder de Deus para a justiça ou salvação de todo aquele que crê, porque o evangelho ou a justiça de Deus é revelado no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé, como Abraão. Creia e confira esta verdade, Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. E hoje quero aqui, com tanta alegria, poder, mediante o Espírito de Deus que habita em mim, tratar a respeito de um tema deturpado pela falsa teologia, que é a acusação de que não existe teologia de prosperidade. Existe sim. De Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus trata da teologia da prosperidade dos filhos de Abraão. Giselma, existe uma teologia de prosperidade bíblica? Sim. A palavra deixa bem claro que os que estão de Cristo são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. A promessa é para a vida que agora é e para a que há de ser na vida eterna. Nós temos aqui, como Abraão, a promessa de sermos ricos. Não é ter riqueza, porque muitos podem ter riquezas e não ser ricos, de paz, de saúde, de bem-estar, de gozo, de alegria completos, que somente tem os que são descendentes de Abraão. Então, existe uma diferença entre ter e ser. Ter riqueza não significa ser rico, mas ter ricos
significa ter as bênçãos de Abraão, que é toda a ampla suficiência de Deus no que diz respeito às nossas necessidades e não vaidades. Gistelmo, isto é sério porque muitos cristãos, por não conhecer a teologia da prosperidade dos filhos de Abraão, vivem uma vida aquém da sua herança em Cristo. É verdade. A falta de conhecimento ou de revelação do Espírito de Deus faz com que uma parte da igreja não viva este poder da herança dos filhos de Abraão. A palavra deixa bem claro que nós somos em Cristo ricos. Já falei, a diferença de sermos ricos em Cristo significa ter de Deus a manifestação do Salmo 23, que afirma: o Senhor é o meu pastor e nada me faltarás. Logo, a palavra teologia da prosperidade tem o mesmo poder que a teologia da salvação, a teologia do perdão dos pecados, a teologia da justificação, ou seja, a teologia mediante revelação do Espírito Santo, que a Bíblia chama sabedoria de Deus, que é o poder para a vida daqueles que creem. Gistelmo, então existe uma tremenda diferença entre ter riqueza e ser rico. Quem são os ricos? Vamos lá, em 2 Coríntios capítulo 8, versículos 9, afirma a palavra do Pai quem são os verdadeiros ricos, que têm a promessa de Deus de ter todas as suas necessidades aqui cumpridas com ampla suficiência. Vamos ver? Em 2 Coríntios capítulo 8, versículos 9, afirma: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornastes ricos. Logo, o cristão não pode dizer: eu sou miserável. Ah, eu não tenho prosperidade. Ah, eu não sou rico. Está negando. Ou é a falta de conhecimento, como aqui eu já falei, está escrito em Oséias 4:6, o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. E onde não há o conhecimento, que a palavra diz aqui, pois conheceis a graça. A parte da igreja não conhece a graça, conhece o sacrifício, obras e tudo aquilo que eles tentam barganhar com Deus, a sua riqueza, a sua prosperidade como filhos de Abraão. E isto é sério, porque todos que não conhecem a graça de Deus, mesmo sendo rico, não podem viver o poder desta prosperidade dos filhos de Abraão. Porque a palavra encerrou tudo no conhecimento, mediante revelação do Espírito Santo. E o Espírito Santo nos faz saber que em Cristo nós somos ricos. Nós temos o poder da riqueza que esteve sobre Abraão. Confira esta verdade em Gálatas, capítulo 3, no versículo 7, que vai afirmar. A palavra deixa bem claro em 3:7 de Gálatas, que diz: sabei, pois que os da fé é que são filhos de Abraão. Se eu sou filho de Abraão, eu sou herdeiro das mesmas promessas feitas a Abraão. Sim, veja isto também ainda em Gálatas 3, versículos 9, que afirma: de modo que os da fé estão abençoados com o crente Abraão. Viu? Somos abençoados com o crente Abraão. Confira a nossa herança confirmada através da morte e ressurreição de Cristo. Veja isto em Gálatas 3, 29, que diz: isto sois de Cristo, sois também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Nós somos descendentes de Abraão e temos as promessas feitas a Abraão. Que
promessas são estas, Gisele? A promessa da certeza e a garantia de que Deus nunca nos deixa nem nos abandona. Veja isto em Hebreus capítulo 3, versículos 5, que diz: seja a vossa vida sem avarejo, seja mesquinho, amor ao dinheiro, escravo do dinheiro, escravo da riqueza. Isso significa a palavra avareza. A Bíblia diz: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Afirmemos assim, afirmemos confiantemente: é o Senhor o nosso auxílio e não temeremos o que nos poderá fazer o homem. Então, todos que têm o conhecimento da graça, que em Cristo é rico, é da fé e é filho de Abraão, é da fé, é abençoado com crente Abraão, é de Cristo, é herdeiro segundo a promessa, como descendente de Abraão, não é desamparado e nem confia na riqueza, e sim no Senhor, que é o nosso auxílio. E a palavra afirma no Salmo 23 que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. No Salmo 37, 25, afirma o poder também desta palavra de Hebreus 3, 5, que diz: fui moço, já agora estou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Salmo 37, 25 confirma: o justo não é desamparado. E quem é justo, Gisele? Para encerrar o pensamento, Romanos capítulo 5, versículos 1 afirma quem é o justo, diz a palavra. Romanos capítulo 5, versículos 1, que diz: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, creia na verdadeira teologia da prosperidade dos filhos de Abraão e viva em obediência a Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, não se envergonhando do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Romanos 1, 16 e 17. Creia na verdadeira teologia bíblica, teologia da prosperidade dos filhos de Abraão. Creia. Igreja de Cristo, e viva, sendo de Cristo, sendo descendente de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Gálatas 3, 29. Graça e paz.